Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Eu sou Júnior Arcanjo e hoje vamos falar sobre a separação de misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, então, apresentam duas ou mais fases, e por isso se tornam mais fáceis de serem separadas. Vocês vão ver que a gente faz muito isso no nosso dia a dia. Existem diversos processos de separação de mistura heterogênea. Alguns deles são a decantação, a centrifugação, a catação, magnetização, filtração, dissolução fracionada, flotação. E nesse vídeo a gente vai falar de todos eles, hein? Mas tudo vai depender dos constituintes da mistura que você deseja separar. Por exemplo, na decantação. A decantação é um processo de separação baseado na densidade dos componentes. Se a mistura permanecer em repouso, o sólido não solúvel ou o líquido mais denso estarão mais ao fundo do recipiente. É possível separar dois líquidos, por exemplo, com um filtro de separação, onde o líquido de menor densidade fica mais acima e o líquido de maior densidade fica abaixo. E possuímos uma válvula na parte de baixo desse filtro. Então a gente consegue separar inicialmente só o primeiro líquido. No exemplo de um sólido mais um líquido, após a sedimentação, a gente pode separar por decantação, retirando apenas o líquido da mistura, ou por sifonação, onde a gente utiliza um sifão que, por diferença de pressão, faz a sucção do líquido em questão. Mas quando esse processo de decantação demora muito, uma alternativa muito legal é a centrifugação, que é um método de separação por meio de força centrífuga. A força centrífuga é aquela que faz um giro de forma muito rápida, faz giros de forma muito rápida. Como, por exemplo, a gente tem a centrifugação da máquina de lavar. Quando a gente está lavando e chega na parte de centrifugação, toda a água é retirada da máquina de lavar por giros em alta velocidade. Então toda a água que estava ali misturada com a roupa agora foi retirada por meio de uma centrifugação. Ou, por exemplo, a separação do plasma e do sangue, onde é necessário fazer a centrifugação, giros muito rápidos em um centrifugador, para que o plasma seja separado do sangue. A partir de agora, a gente vai falar de alguns métodos de separação que são mais comuns por serem utilizados no nosso dia a dia. A catação, por exemplo, é um método de separação de forma manual. Um ótimo exemplo disso é a separação do feijão antes do preparo, que muitas vezes o feijão que a gente compra vem com pedras ou feijões não selecionados, então a gente pode fazer a separação manual desses compostos. Ou a retirada de algum ingrediente em uma receita, como em uma receita pronta, como por exemplo uma sopa que possui cenoura. E se eu não gostar, eu posso fazer com uma colher o método de separação, retirando cenoura a cenoura. A magnetização é um método de separação por meio da ação magnética. É muito utilizado para mistura de sólidos, como por exemplo a separação de limalha de ferro, de qualquer outro composto, de sal, de areia, de sujeira, de impurezas. Então, a única parte da mistura que vai ser atraída por um ímã seria a limalha de ferro. Então, a gente utiliza de um ímã para fazer a retirada da limalha de qualquer outra impureza. A filtração. Esse também é um muito utilizado no nosso dia a dia. É um método de separação por meio de um filtro. Por exemplo, a separação de sólidos não solúveis. Isso acontece todas as manhãs na maioria das casas do Brasil, ao fazer a filtração, por exemplo, do café. A separação também pode ser realizada de forma a vácuo, a fim de uma retirada maior do componente líquido. Isso é muito utilizado em escala laboratorial para solventes orgânicos ou que não são a água. A dissolução fracionada é muito importante para a separação de dois sólidos. Vocês vão ver isso no próximo vídeo, de questões do PET, do Plano de Estudo Tutorado. É um método de separação por adição de um solvente de um dos componentes da mistura. Por exemplo, a separação de açúcar e areia. Se eu tenho açúcar e areia, eu sei que açúcar é solúvel em água, já a areia não.
Então, eu posso fazer a adição da água, fazer com que o açúcar se dissolva nela, retirar a areia por meio de filtração e depois fazer a evaporação para obter apenas o açúcar. Por isso, fracionada, ela é feita por partes. A flotação. Ela é um método de separação por meio da diferença de densidade dos componentes. Um ótimo exemplo disso é a separação de isopor e areia. A areia ela é mais densa que a água, já o isopor não. A gente pode colocar a mistura de isopor e areia em um recipiente com água e o isopor vai flutuar, já a areia não. Para finalizar, resolvi utilizar novamente a frase da Marie Curie que disse que na vida não há nada a temer, mas a entender. Se ficaram dúvidas, comente, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para poder ajudar a eles e também a mim. Até a próxima aula e tchau!